Planejamento cirúrgico de exodontia optativa. Eu, Tawane Andrade, mais a minha dupla, Sullivan, iremos realizar a exodontia dos dentes 18 e 48. Informações importantes na anamnésia da nossa paciente, Mariana Rodrigues Jordão. Ela tem 20 anos, normosistêmico e é estudante. A sua queixa principal é: me deu uma afta domingo e inchou meus dentes, agora estão dando choque. Essa paciente foi atendida no atendimento de urgência e foi realizado o tratamento para essa queixa principal. Vista a necessidade que ela tem da extração dos terceiros molares 18 e 48, foi encaminhada para o optativo de cirurgia. A paciente não apresenta doença sistêmica e não está sob tratamento médico. Já realizou exodontia e restaurações e não relata ter apresentado alergia anestésico local e também algum medicamento. Procedimentos a serem realizados: exodontia do dente 18 e 48. Essa é a panorâmica da paciente. Ressalta que dente 18, a ausência dos outros terceiros molares, a presença só do 18 e 48. O 18 ele apresenta em uma angulação disto-angulado, ele apresenta parcialmente erupcionado, suas raízes tem uma aproximação com o seio maxilar, então é uma estrutura nobre. Temos que estar atento a isso, não podendo fazer movimentos de luxação, por exemplo, de cunha, devido a essa aproximação ao assoalho do seio maxilar. Dente 48 está em uma posição vertical. Suas raízes apresentam uma aproximação ao nervo alveolar inferior. Sua raiz mesial apresenta uma dilaceração acentuada, uma curvatura. Então, tem que levar em consideração essa posição dessa raiz, com necessidade, quando for fazer a técnica cirúrgica, não correr o risco de, dependendo do movimento que for fazer, fraturar essa raiz. Ele está semicluso, porque ainda tem estrutura óssea na região distal e também tem a parte do tecido mole que pode estar cobrindo parcialmente a região oclusal da coroa. Descrições clínicas: o paciente apresenta os elementos dentários 18 parcialmente erupcionado e 48 semicluso. Descrição radiográfica: radiograficamente encontra 2 terceiros molares, sendo 18 uma posição distangular e aproximação com o assoalho do seio maxilar. O dente 48, posição vertical, raiz mesial dilacerada, curvadas, e uma aproximação com o canal mandibular. A medicação que será passada para o paciente pré-operatório será a dexametasona e a dipirona. A justificativa da dexametasona por ser um medicamento anti-inflamatório esteroidal, uma ação anti-inflamatória devido a uma inibição da fosfolipase A2, resultando na inibição de toda a cascata do ácido araquidônico, ou seja, impedindo a formação de prostaglandina, tromboxano e dos leucotrienos. É indicada para suprimir uma inflamação aguda, então esse corticóide vai evitar um edema ali no pós-operatório de forma imediata, e por ser um procedimento cirúrgico traumático, o uso dela é para amenizar esse edema no pós-operatório. A dipirona, o justificativo do uso dela é por ser um medicamento das classes de pirazolonas. O seu mecanismo de ação é por meio da inibição da via da síntese das prostaglandinas. Então, a dipirona ela é rápida e totalmente absorvida no trato gastrointestinal, atingindo a concentração máxima de 1 a 2 horas. O uso da dipirona para auxiliar analgesia pós-término do efeito anestésico ali no pós-operatório. Então, posologia: dexametasona 4 gramas, 2 comprimidos, tomar via oral 2 comprimidos 1 hora antes do procedimento. Dipirona 1 grama, 1 comprimido, tomar 1 por via oral, 1 comprimido 1 hora antes. Total de comprimidos será 3 antes do procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico a ser realizado. Para a extração do terceiro molar superior 18, será feito o bloqueio do nervo alveolar superior posterior e o bloqueio do nervo palatino anterior. Para fazer a anestesia do bloqueio alveolar superior posterior, vamos ali utilizar agulha curta, referência mucosa prego-vestibular, ali na região do segundo molar, que é o 17,
Angulação da agulha em 45 graus. Bisel voltado para o osso. Ao inserir essa agulha, antes de fazer a aplicação do anestésico, deve fazer aspiração. E para ver se for positivo ou negativo. Deve ser negativo e assim injetar o anestésico. Na outra anestesia será o nervo palatino anterior, que é feito ali na região, na face palatina, levando em considerações estruturas de referência segundo molar, abaixo do segundo molar, ali fazer a injeção da agulha, tem que fazer a aspiração e aí logo em seguida a aplicação do anestésico. Quando for fazer a remoção do terceiro molar inferior, os nervos a serem anestesiados é o nervo alveolar inferior, do lado direito, né? Nervo bucal e nervo lingual. Nervo alveolar inferior a gente leva em referência a ráfia ptérigo-mandibular. Na imagem A, podemos observar, na imagem B, ali ó, temos o nosso polegar, ele vai estar apoiado na borda anterior do ramo da mandíbula, ou então o nosso afastador de Minnesota. A agulha é inserida um pouco à frente da ráfia ptérigo-mandibular, levando em consideração a altura de mais ou menos 10 milímetros na região oclusal, na altura oclusal, e assim insere a agulha. Lembrando que a carpule vai estar posicionada no lado oposto a ser anestesiado. E com isso, a agulha que estamos utilizando é a agulha longa, que difere do superior, que é a agulha curta. Quando a agulha encontrar resistência óssea, recua 1 a 2 milímetros e faz aspiração, e aí logo em seguida, não pegou algum vaso, injeta o anestésico. Para anestesiação do nervo bucal, você vai levar em referência ali a borda, a face anterior, face vestibular e dos molares, próximo ali ao segundo molar. E fazer a injeção, a aplicação do anestésico. E tem um nervo lingual que podemos fazer ali na face lingual mesmo, próximo ao dente. Procedimento cirúrgico, vamos na extração do 18, descolamento de todo o tecido que está circundando o dente. Utilizamos o sindesmótomo. Ao descolar esse tecido, como ele está parcialmente erupcionado, utilizamos o periósteo para fazer a desinserção das fibras periodontais. E logo em seguida podemos utilizar a alavanca Apex para fazer a luxação. Se esse dente não for extraído com a luxação das alavancas, podemos adaptar o fórceps, que será o 18R, adaptado na face palatina primeiro e depois na vestibular, fazendo um movimento de lateralidade, levando em consideração o primeiro movimento para vestibular, já que a tábua óssea é mais fina, e depois para palatina, e assim até a extração do dente. Após a remoção do dente, fazer os cuidados com alvéolos. Não tem necessidade de fazer a curetagem ali no ápice do alvéolo, por não ter lesão, e também a aproximação com o assoalho do cerco, de cuidado com isso. Então, tiver alguma espícula óssea ali na parte mais superior do alvéolo, remove e irriga bem com soro. Após isso, vai fazer uma compressão ali com o alvéolo, já que teve que fazer essa dilatação com os fórceps. Após isso, faz a sutura em X. E logo em seguida, vamos para a extração no inferior. Como já fez agora faz anestesia dos bloqueios nos nervos alveolar inferior, bucal e lingual. E logo em seguida faz a incisão. No caso da incisão, a gente tem que ter, vamos ver, com a lâmina 15. Fazemos a incisão de posterior para anterior, chegando ali no segundo molar, fazemos uma relaxante na região parapapilar do segundo molar. Fazemos todo o descolamento desse tecido mucoperiosteal com descolador de Mohs. Ao fazer o descolamento, vamos fazer osteotomia na região ali vestibular e também distal do dente, já que tem osso ali na parte um pouco ali da oclusal do dente, na região distal. Remove esse tecido ósseo, faz uma canaleta. Logo em seguida, podemos iniciar um pouco a luxação, mas temos que lembrar dessa curvatura, dessa dilaceração dessa raiz. Então, a proposta é fazer a odontosecção. Vamos começar de vestibular em sentido a
lingual. Lembrando que não vamos romper até a lingual, tem que ter cuidado. Até aproximar a parte lingual e terminamos de separar essas raízes utilizando a alavanca, clivando esse dente. Então, ao ter a separação das raízes, remove uma raiz, depois remove a outra. Assim, para não ter o risco de fratura. Após isso, ter os cuidados com alvéolos, fazer ali uma curetagem, remoção daquele osso ali que foi onde teve a osteotomia, porque querendo ou não, foi um trauma que a gente realizou ali naquele dente, para remoção de ósseo. Então tem que fazer uma curetagem ali em torno daquele local que foi feito isso, remoção de algumas espículas ósseas, não faz curetagem no ápice do alvéolo, devido também tem aproximação ao nervo e não tem lesão no ápice. Não tem essa necessidade. Irriga bem, aí fazemos as suturas. Foi feita relaxante, início das suturas na ponta da relaxante, ou seja, um ponto simples, e logo em seguida vamos dando continuidade com os pontos simples, e aonde está essa região, se a coroa estiver muito exposta, o dente, tiver ali uma exposição do alvéolo, podemos fazer uma sutura em X. Um vídeo demonstrativo, é bom apoiar antes de fazer a incisão, para ver onde tem osso, aí sim fazemos a incisão de posterior para anterior. Esse vídeo é apenas demonstrativo, para ilustrar o que foi explicado. Então, faz todo o descolamento muco-periósteo, tanto a parte vestibular e descolamento um pouquinho da região lingual. Ficar bem atento que ele passa um nervo lingual para não causar alguma lesão a esse nervo. Aí fazemos a osteotomia, canaleta ali, ó, broca esférica, número 6, removemos esse tecido ósseo. E nisso ali foi proposto uma luxação do dente para ver se ele saísse, ocorresse a extração dele, mas devido à sua posição não foi possível. Então, o que vai acontecer com o nosso caso? Vamos ter que fazer odontosecção, que aí no caso a odontosecção é de vestibular para lingual, mas não ocorre o rompimento da coroa inteira. Então, ali fazendo a clivagem entre as raízes, logo em seguida será feita para separação. Aí agora, fazendo a luxação, movimentos leves, e aí remoção de uma parte da raiz, remove. Logo em seguida, faz a remoção da outra raiz, da outra parte. Aliás, sai a coroa e a raiz junto. Faz todo o preparo do alvéolo, a curetagem naquela região onde foi feita a osteotomia, irrigação bem. Lembra que para fazer na hora da osteotomia tem que estar irrigando bem. Faz a sutura, nesse caso, o dente estava totalmente impactado, incluso, quer dizer, e aí foram feitas incisões simples, suturas. E nos cuidados pós-operatório, o paciente deve evitar praticar algum exercício físico, principalmente intenso nas primeiras 24 horas da cirurgia. O paciente deve ingerir líquido de modo adequado, no geral até 2 litros de água. Durante as primeiras 24 horas, a alimentação nas primeiras 12 horas deve ser mais pastosa e fria. Então, no primeiro dia de pós-operatório, recomendar fazer compressas geladas sobre a área, injeção de alimentos como sorvete, comidas frias, líquidos e pastosas. Evitar movimentos de sucção, fazer bastante repouso. No segundo dia, ingestão de alimentos mornos, líquidos e pastosos. Continuar o repouso. Terceiro dia, ingestão de alimentos normais, só que ainda evitar atividades intensas. A medicação pós-operatórios será de continuar com a dipirona e o ibuprofeno. A dipirona será 500 mg, 14 comprimidos. No primeiro dia, tomar um comprimido de 4 em 4 horas. Nesse é nos primeiros 24 horas pós-operatório. No segundo e no terceiro dia, tomar um comprimido de 6 em 6 horas. Isso é durante 3 dias será tomado a dipirona.
ibuprofeno 600 mg, novo comprimido. Tomaram por via oral um comprimido de 8 em 8 horas durante 3 dias. Então, essa será a nossa cirurgia a ser realizada.